Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar fazendo esse trabalho. Diz o ditado que uma mão lava a outra, né? A gente vai, no exercício de fazer esse trabalho que eu faço, a gente vai tendo a esperança de que um dia finalmente eu possa ouvir o que eu falo, né? Tem uma ilusão grande das pessoas que acham que porque que uma pessoa faz esse papel aqui na frente, que as coisas já estão resolvidas, né? Eu gosto muito de uma ideia de que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Eu sou o primeiro necessitado das coisas que a gente fala, né? Então hoje a gente veio começando a falar a partir do medo, porque o medo é um sentimento muito importante na vida da gente. Eu não sei se quem vem há bastante tempo, quem vem há pouco tempo, quem vem pela primeira vez. É muito comum que ao nos dirigirmos a uma casa espírita, às vezes ao falar sobre espiritismo, a gente já vê emergir dentro da gente esse medo. Começa a associar com galinha morta, pipoca, tambor tocando, e na verdade nem isso justificaria nenhum tipo de medo como esse, mas a gente tem. A Umbanda também é uma religião respeitável, como todas as outras, e frequentada por muita gente bem intencionada, e muita gente também mal intencionada, como tem em todo lugar, e tem dentro do espiritismo também, né? Esse medo é um medo muito importante, porque não é um medo isolado. O medo é um sentimento poderoso. Medo é um desses sentimentos que mais travam a alma humana. E é importante a gente perceber como é que ele atua nas nossas vidas. Nós temos medo de muita coisa, já repararam? As pessoas têm medo, se for colocar a humanidade como um todo, é impressionante a quantidade de medos que a gente tem. E a gente até fica intrigado, como é que pode ser que as pessoas tenham tantos medos diferentes? Às vezes criança nem teve tempo de ter uma experiência traumática, porque às vezes você tem uma experiência traumática e fica receoso daquele tipo de coisa. O macaco velho não mete a mão com o bugre. Mas e o macaco novo? Nós, macaco novo, criancinha, às vezes já tem medo de muitas coisas. De onde vem o medo? Sem pretender dar uma explicação final a respeito disso, o Espiritismo nos ajuda muito a pensar sobre o medo. Porque os próprios técnicos, os próprios psicólogos e psiquiatras falam que todos os medos se remetem a um medo básico, que é o medo da morte. A partir do medo da morte se desmembram diversos tipos de medo. Medo de altura, medo de lugar fechado, medo de água. Tem gente que tem muito medo de entrar no mar. Tem gente que tem muito medo de animal. E as pessoas não sabem o que tem isso. Tanto que o Espiritismo pode ajudar a respeito do medo, que às vezes as pessoas fazem com êxito, desde que é encontrada uma indicação séria, um orientador sério, um técnico especializado, fazem regressão de vidas passadas e vão localizar a origem dos seus medos. Porque se a gente já teve 200 vidas até agora, esse é o lado bom, mas isso quer dizer que a gente já teve 200 mortes. Já imaginou? Nós já morremos umas 200 vezes. E cada morte que a gente teve que não ficou bem resolvida no nosso espírito, retém no nosso inconsciente um medo muito grande. Se você morreu afogado e aquilo ficou mal resolvido para você, você sempre que entra numa piscina dá um pânico que você não sabe de onde vem. Se você passou pela terrível experiência de ter sido enterrado vivo, você pode ter um medo de lugar fechado que você não sabe de onde vem. Você
Você pode ter medo de animais, medo de diversas coisas, porque, como dizem os especialistas não reencarnacionistas, todos os medos nos remetem à morte. Nós que acreditamos em reencarnação, fica até mais claro a origem de boa parte dos nossos medos. Quando o medo não surgiu de uma experiência infeliz nessa vida mesmo, porque a gente passa por experiências traumáticas e depois fica receoso. Quando não veio dessas vidas, provavelmente veio de experiências de morte mal resolvidas, experiências de morte que a gente ficou marcado por elas. Eu tinha uma amiga que, você conversando com ela, se pegasse no pulso dela para falar qualquer coisa, ela dava um grito. Você não podia segurar no pulso dela. E a gente perguntava, mas aconteceu alguma coisa na tua vida que você ficou com esse medo? Ela falava, não, eu não sei por que eu tenho esse medo, mas se alguém segurar no meu pulso, eu entro em pânico. E não por acaso, um dos métodos de você agredir, machucar, violentar, abusar, especialmente no aspecto sexual, você prende os pulsos da pessoa. E aquilo pode ficar uma marca na vida da pessoa, né? Então o medo é um sentimento que trava a gente. 200 vidas, 200 mortes. Se eu tiver 200 traumas da minha existência, a minha vida vai ficar travada. Eu não posso entrar na água, eu não posso ficar no lugar fechado, eu não posso cair na altura, eu não posso... Gente do céu! Então, entender a natureza desse processo de superar é também abrir as nossas vidas. Entender o medo, o efeito que o medo dá nas nossas vidas, ele é fundamental. O medo é, sim, importante. Um doente mental que não tenha medo de nada, ele é muito perigoso. Ele não consegue atravessar a rua. Ele não consegue atravessar a rua porque ele não tem medo de nada. Quem não tem medo de nada é um perigo. O medo é fundamental para a gente viver. Mas o pânico, o trauma, aquele medo enraizado, ele realmente vai travando as nossas vidas. E como os medos se remetem muito ao medo de morte, e o espiritismo é muito atrelado a essa coisa de conversar com os mortos, de falar com os mortos, as pessoas falam, você vai numa casa espírita? Tem gente que entra na sala de passe com o olho aberto e outro fechado. O que tem? Vê se aparece alguma coisa. E na verdade, isso é um primalismo da nossa parte. Porque nós temos contato com os mortos, não só todos os dias, mas a todos os momentos. Maurício, você está vendo alguma coisa? O tempo todo nós temos contato com os mortos. E não é só o espiritismo que sabe disso. As religiões que acreditam em anjo de guarda, o anjo é o quê? Vivo. O anjo é um espírito. Eu sei que na teologia de certas religiões, Deus criaria seres puros e nós. É meio injusto esse negócio, não é? Nós aqui, batalhando para tentar ficar mais ou menos, o de nós que conseguimos ficar mais ou menos, já estamos na bandeirinha unicórnia, comemorando com a torcida, né? E gente criada perfeita, querubins, serafins, anjos e arcanjos, já tudo criado bonitinho, bacaninha, com asa nas costas, e nós aqui cabelando. No espiritismo a gente tem certeza de que isso não é assim, e não é uma convicção de livros. Quem veio contar pra gente foram os próprios espíritos. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E aqueles que hoje já são anjos, já são iluminados, são seres de luz, é porque eles batalharam muito. Batalharam muito. Tem rico na terra que não batalhou nada, nunca trabalhou. Mas riqueza espiritual, elevação espiritual, você não ganha de herança. Você não ganha de loteria. Vou entrar na fila do bilhete de loteria para ver se eu ganho luz espiritual. Não adianta. Não tem isso.
Todos os métodos facilitados que tentam passar para você, é tudo balela. Pague o dízimo e serás iluminado. Confessa e serás iluminado. Paga as indulgências. Se você cometeu um pecado, você paga para a igreja e vai ficar limpo aquilo. Ou se arrepende no último momento para o padre, quando você estiver morrendo, e você vai ficar legal. É claro que nada disso vai limpar os nossos problemas. Nós temos uma dimensão espiritual e ela está o tempo todo nas nossas vidas, não só através do anjo de guarda. Todos nós já tivemos, podemos não lembrar, mas já tivemos um sonho diferente. Um sonho que a gente sabe que foi realidade. Um sonho que você tem certeza que foi um reencontro. Não é sonho de loucura. Um sonho que você fala, não, peraí, esse foi um reencontro. E quem teve esse sonho estava encontrando com quem? Se não é gente com corpo, é gente sem corpo. Para. É simples, simples assim. Ai, eu tenho medo, essas coisas não existem. Não existe como? Você tem sonho, você tem contatos, você tem intuições. Quem nunca teve intuição? Está indo para um lugar, vem uma ideia do nada, de parar de fazer aquilo e de ir para outro lugar. Do nada. Desde quando nada faz alguma coisa? Nada faz nada. Se você tem uma ideia do nada, essa ideia vem de alguma coisa, vem de algum lugar, vem de alguma influência. Ai, eu estou sob influência espiritual o tempo inteiro. Se a gente começar a perceber que está o tempo inteiro sob influência espiritual, que a mediunidade já existe desde que o ser humano é ser humano, desde que ele existe. O cara é católico, mas não acredita em mediunidade. O que as crianças viram em Fátima, meu Deus? Aquelas 3 crianças tiveram uma visão de Maria. Maria era viva? Não, era morta. Se era morta, ela era o quê? Espírito. Jesus Cristo subiu no Monte Tabor e viu Elias e Moisés. Elias e Moisés eram vivos? Se não eram vivos, eram mortos. Gente, a gente precisa ser mais simples com as coisas, que a gente dramatiza. Nós colocamos a nossa cultura, coloca uma carga de dramaticidade na morte que nos trava. E essa travação não ajuda nada. O drama que a gente faz no momento do velório é uma coisa terrível. Todo mundo. Você imaginou quando morreu teu marido? Todo mundo olhando para você, para ver se você está chorando o suficiente. Dá uma olhada em volta. Tem uma mulher que está chorando mais. Aí tem. Aí já começa a rolar todas as fofocas, porque velório não tem fofoca. Velório é um lugar onde as pessoas estão compenetradas, estão ligadas com Deus. Mentira, né? Nós precisamos entender que se o medo é um sentimento que trava a vida da gente e todos os medos se remetem à experiência e à ideia de morte, é fundamental a gente superar esse grande medo, o grande tabu, superar a morte. O Espiritismo veio matar a morte. Como matar a morte? Quando é que você vai ter certeza que a vida continua? Não, porque todas as religiões falam que tem vida depois da morte. Todas. Tem nenhuma que fala assim, morreu, acabou. Quem fala morreu, acabou é materialismo. Todas as religiões falam isso. Mas quem comprova? Quem comprova que acabou a vida, continua lá para diante? Então as mães de todas as religiões, judias, evangélicas, católicas, pegavam suas excursões, seus carros, iam até lá Uberaba e pegavam cartas dos seus filhos, os irmãos cartas dos seus irmãos, os filhos cartas dos seus pais, e se surpreendiam enormemente com detalhes que eles falavam. É que é mentira, esse negócio aqui, essa pessoa que vem aqui é mentira.
Ele não sabia, depois ele vai investigar e era verdade. Ele não sabia daquilo que a pessoa tinha revelado. Falava de uma bisavó. Quem me recebeu aqui foi fulana, nossa parente da família. Mentira, nós não temos parente com esse nome. Aí veio perguntar para uma avó: ah, temos sim, é a tua tataravó. Vixe Maria, a assinatura batia, a assinatura das pessoas batia, levava para grafólogo e batia a assinatura para a identidade das pessoas. Algumas, não todas, porque há sempre uma interferência do médium e às vezes há uma distorção. Então a prova da morte, a prova da continuidade da vida, ela vem sendo dada. Até hoje o ignorante que somos nós, costumamos falar aí no dia a dia: ah, eu não acredito nessas coisas, ninguém que morreu voltou para contar como é. Ignorância. Só Chico Xavier se comunicou com mais de 2.000 autores espirituais e escreveu por eles. Teve, no primeiro livro dele, Parnaso de Além Túmulo, tinham 40 dos maiores poetas da língua portuguesa. E aí teve um cara da Academia Brasileira de Letras que falou assim: se Chico Xavier ele não merecia ter uma cadeira aqui na academia, ele merecia ter todas, porque ele falava por Olavo Bilac, Castro Alves, os mais variados, e reconhecia-se o estilo dele. Os especialistas em literatura reconheciam os espíritos dos autores. As provas vão se sucedendo enormemente, em grande quantidade. É lógico que as pessoas podem acreditar ou podem não acreditar. Tem gente que não acredita que o homem foi à lua até hoje. Não tem? Umas conspirações assim: a bandeira estava tremulando, lá não tem ninguém. Tem muita gente que não acredita em nada. Tudo é conspiração. Tudo que acontece é conspiração. Principalmente o campeonato do time adversário, ou a vitória do candidato adversário. A gente sempre acha que teve alguém com alguma situação estúpida. Nós podemos e devemos superar a morte. E superar a morte é ter uma ferramenta fundamental para superar o medo. E superar o medo é uma libertação para as nossas vidas. Tanto é que entender essa dimensão espiritual, lidar com essa dimensão espiritual, tem aberto inúmeras possibilidades para a alma humana. Por que será? Vocês nunca se perguntaram? Por que será que o artista, quando canta muito bem, quando pinta muito bem, quando dança muito bem, as pessoas falam assim: nossa, ele estava inspirado. O que quer dizer um artista inspirado? Quer dizer que uma força estranha tomou conta dele e ele resolveu fazer, e ele conseguiu fazer coisas belíssimas. Força estranha? Sei. Por que será que na história de grande parte das invenções tem uma expressão assim: eureka? O cientista estava lá fazendo um monte de coisa e ele não conseguia achar solução. De repente alguma coisa caiu, um acaso, um acidente, um bolor que apareceu no dia seguinte, numa experiência que ele deixou aberta, como foi a descoberta da penicilina. Por que essas coisas vêm do nada para os artistas, para os cientistas? Como será isso? Você lê Ícaro Redimido, por exemplo, e vê como a grande sonho da alma humana, que remete a gente a milênios atrás, que é voar. O ser humano sempre quis voar. Chegou um momento em que o mundo espiritual falou assim: a humanidade está madura para começar a voar. Aí Leonardo da Vinci, que foi um dos grandes utopistas, um dos grandes projetistas de máquinas que voam, ele só projetou, não conseguiu fazer. Ele reuniu um grupo de trabalho como espírito no mundo espiritual, reuniu um grupo de trabalho que incluía os irmãos Wright, Santos Dumont e mais alguns outros, e planejou como seria a chegada do avião à Terra.
E a gente pensando, quem foi que descobriu o avião? Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu a penicilina? Quem foi que descobriu... E a gente fica achando que são heróis, que descobriram tudo. E que são artistas geniais, aqueles que pintaram e que fizeram essas coisas todas. Eles são intermediários importantes, sensíveis. Mas a arte, a descoberta, ela está provada pela nossa própria linguagem, as inspirações, os insights, as eurecas, que os gênios de todos os tempos, em todas as artes, em todos os campos, eles são bem relacionados. Tem um ditado que fala que quem tem padrinho não morre pagão, né? Se você é bem relacionado, a tua vida pode se abrir, você pode fazer coisas fantásticas. Se você não tem essa humildade, você acha que tudo é com você, começa a ficar complicado, começa a travar a tua vida. Eu, por exemplo, há muito tempo me pergunto por que alguns cantores que começam sua vida artística e compositores fazendo músicas fantásticas, depois param. De uma hora para outra, param. Por exemplo, eu gostava muito das músicas de Fagner. Ele fazia músicas, musicava poesias fantásticas, coisas belíssimas. Quanto tempo o Wagner não compõe uma música? Mais ou menos. Lembra do Belchior? Teve um tempo aí que o Fantástico ficou procurando o Belchior. Onde foi o Belchior? Parece onde está o Oli. Ninguém sabia onde foi o Belchior. Belchior sumiu. Sabe o que acontece? Nós nos relacionamos muito com o mundo espiritual enquanto a gente está simplesinho, enquanto a gente está no início da carreira, a gente está mais humilde. E aí as parcerias são legais. Mas parceria mesmo aqui na Terra, quando você faz uma coisa em grupo com outras pessoas, depois você sai por aí falando que foi só você, o pessoal gosta. Então a gente faz um trabalho aqui no Semente. Depois eu vou falar para todo mundo, na minha campanha política, eu vou falar para todo mundo que toda essa reforma aqui quem fez fui eu. Sabe que o pessoal que ralou aqui, fez rifa, que pagou rifa, que foi atrás das coisas todas, vai gostar de eu falar que a reforma do Semente quem fez fui eu? Você acha que vai gostar? Acabou a eleição, eu não ganhei. Aí eu vim aqui do Semente, gente, eu queria voltar a trabalhar aqui, eu queria achar bacana, aí todo mundo vai me receber de braços abertos, não é? Claro que não! É muito feio a gente se apropriar do trabalho dos outros. E tem gente que faz isso. Como é que a gente se apropria do trabalho dos outros? Se idolatrando a si mesmo. Eu sou um gênio, eu faço tudo, eu sou maravilhoso. Já viu o artista fazer isso? Já viu o político fazer isso? Já viu o cientista fazer isso? As pessoas se endeusam. Isso tem um nome. Esse nome é idolatria. As pessoas começam a se achar. Gilberto de Mestay fala, depois de acompanhar 12 anos a sucursal da Folha de São Paulo em Brasília, ele falava assim: eu ouço como se fosse um barulho, um momento em que o presidente da República quebra o contato com a realidade. Só assessor falando como é que estão as coisas, só o pessoal contando versões. Ele perde o contato com a realidade. E o Michael Jackson não era claramente uma pessoa que perdeu o contato com a realidade? Mesmo a Xuxa. Você vê, as pessoas são muito idolatradas e elas perdem o contato com a realidade. Elas se idolatram e perdem o contato com a realidade. E deixam de fazer qualquer coisa inspirada. Por quê? Porque os verdadeiros parceiros se afastam. Como se afastam aqui na Terra. De todo mundo que se apropria individualmente de um trabalho. Então, se você quer produzir, se você quer gerar artisticamente, no seu trabalho, nas ciências, você precisa ter humildade. Isso não só é bom para trabalhar aqui, porque equipe de trabalho precisa de gente que jogue para o time, e não gente isolada, metida à estrela. Gente metida à estrela é muito chato de trabalhar junto, é ou não é? É aqui na Terra e é na parceria também com o mundo espiritual. Os livros que chegam à Terra, não só os espíritas, eles existem antes no mundo espiritual para depois vir para cá. As telas de pinturas, elas existem antes no mundo espiritual para depois vir para cá. As descobertas são frutos de um planejamento todo do mundo espiritual. André Luiz já falava de computadores lá em 1940 em Nosso Lar. Vocês não viram o filme Nosso Lar? Não tinha computador lá? Como assim?
Como assim computador, PC de mesa em 1940? Como é que é isso? Vocês nunca se perguntaram? Deve ter sido um erro lá do produtor, né? Não, foi não. Então, nós precisamos perceber que há uma dimensão nossa, há uma dimensão da vida, e que essa parceria com essa dimensão, que a gente no Espiritismo chama de mediunidade, mas que ela é muito mais diluída do que Chico Xavier escrevendo livro, do que gente espumando e fazendo carnaval no chão, como a gente pensa que toda mediunidade é. Nós somos médiuns, nós estamos sempre em parceria, e só quando a gente se fecha para a parceria espiritual, inclusive para o anjo da guarda, é que a nossa vida começa a andar para trás. Quando você se abre para a tua vozinha de outras vidas, para a tua mãe de outras vidas, para o teu grande amor de outras vidas, está lá querendo te ajudar, tanto é que ele se dedicou a ser o teu anjo de guarda. Quando você se fecha para ele, a tua vida começa a murchar. Os teus talentos começam a se perder, porque você está cheio de si. Por isso que a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, a abertura de todas as virtudes, segundo Jesus Cristo, é bem-aventurados os humildes. Segundo Sócrates, a virtude básica do sábio é a humildade. A frase que ele legou para a humanidade foi: eu só sei que nada sei. Os arrogantes, os cheios de si, esses só fazem fechar as portas para si mesmo. Por isso é que Jesus colocou essa chave para a gente repetir todos os dias no Pai Nosso. Ele fala assim: Pai Nosso que estais no céu. Nós precisamos perceber e nos remeter à fonte da água viva, à fonte da solução dos nossos problemas. Emmanuel fala, e isso é muito bonito num guia espiritual de Chico Xavier, é muito bonito ouvir essa frase. Ele fala assim: mais que espiritismo, mais que espiritualismo, a humanidade precisa de espiritualidade. Porque não é o espiritismo nem o espiritualismo que vão salvar as pessoas, mas as pessoas colocarem as suas vidas no sentido da luz, no sentido em sintonia com seus anjos de guarda, em abertura para o bem e para o amor. É isso que nós estamos precisando, é isso que a humanidade precisa, é isso que você precisa para curar as suas dores, para achar uma melhor sintonia, para enfrentar os desafios e as relações afetivas tão complicadas. Todas essas coisas demandam, antes de tudo, da gente um exercício de boa sintonia. Nós precisávamos pegar essa chave que Jesus nos deixou, e quando usarmos ela, quando falarmos ela, Pai Nosso que estais nos céus, a gente precisa falar assim: eu preciso redirecionar minha vida, eu preciso colocar espiritualidade na minha vida. Não é fora do espiritismo da nossa salvação. Você pode vir 30 anos no espiritismo, que se você não desenvolver a espiritualidade como sentido da sua vida, remetendo-se o tempo todo à espiritualidade, ao mundo espiritual, às inspirações que estão prontas a vir sobre você, que vêm o tempo todo sobre nós e que a gente não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir. Se você não fizer isso, a tua vida não se abre. Se vai ter uma reunião de trabalho importante amanhã, faça as tuas orações generosas, abra o teu coração, abra o teu espírito. Você vai ter uma entrevista de trabalho, não peça: ai Deus, dá esse emprego para mim. Isso é pedido mesquinho. Abra o seu coração e fala assim: que eu consiga colocar para fora o meu melhor, e que as outras pessoas que estiverem lá também consigam colocar para fora o seu melhor, que todos nós tenhamos uma boa experiência. Você vai fazer um concurso público, que eu consiga ter uma boa nota. Gente do céu, você é goleiro de futebol? Goleiro de futebol fica debaixo de uma trave, joelho, dedinho para cima e rezando. Como assim? Foi Deus que defende o gol? Como é que é o negócio assim?
Olha para o outro gol. Se esse goleiro olhar para o outro gol, ele vai ver o outro goleiro fazendo o quê? De joelho, dedinho para cima e pedindo. Gente, só pode dar 0-0. Não dá assim. A nossa vida pode se abrir e a gente pode superar o medo, trazendo para o nosso lado, trazendo para dentro de nós a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. De que a gente pode não entender exatamente por que está passando esse problema agora, mas se você estudar, se você se abrir, se você fizer uma oração franca para o seu anjo da guarda hoje à noite e nos próximos dias e nos próximos meses, você vai sentir o teu coração se acalmar, porque eles estão prontos para te ajudar. A gente adora falar um para o outro: Deus te abençoe essa semana, que tudo aconteça bem, que a luz te ilumine. Gente, não adianta. Deus abençoa sempre. Será que ele dorme de vez em quando, tira férias, licença prêmio, auxílio doença? Como é que é o negócio? Deus nos abençoa sempre. Nosso pedido, a nossa recomendação uns para os outros seja que essa semana, que amanhã, nós consigamos nos abrir para a bênção que nos banha todos os dias. É muito diferente. É até uma blasfêmia você falar assim: que Deus te abençoe, que a luz aconteça para você nessa semana. A luz acontece sempre, nos banha sempre, permanentemente. Nós é que não a acolhemos e não a transformamos em vida, em boas decisões, em boas realizações. Pai nosso que estás nos céus. Quando a gente falar isso, precisa acontecer uma mudança dentro da gente. Senão, vai ser mais ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. O que eu falei? Vamos continuar repetindo o Pai Nosso para nada? Vamos continuar jogando a chave que Jesus colocou na nossa mão para nada? E ficar tentando cavar um buraco na nossa cela? Gente, a chave da nossa cela está na nossa mão. É só a gente aprender a mudar a sintonia e receber a luz que sempre nos banha. Muito obrigado.